Um novo rosto para Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Ao longo de toda a vida, ele só foi retratado por pintores numa época sem fotografia. Agora, 2 séculos depois, especialistas de várias partes do Brasil se juntaram para elaborar um retrato mais realista e revelaram um segredo sobre o rosto de Dom Pedro. Mas afinal, qual seria o verdadeiro rosto de Dom Pedro I? Imagina você estudar acerca de uma personalidade histórica, anos e anos da sua vida escolar, de repente você se deparar com a possibilidade de fazer uma reconstrução científica do rosto. Acredite, estes são os traços do primeiro imperador do Brasil. Feições bem diferentes daquelas que aprendemos nos livros de história. Mas uma imagem reconhecida imediatamente por quem é da família. Dom Luiz, eu queria mostrar ao senhor essa foto. Assim, meio receoso, ele disse: Dom Pedro I, meu tetravô. Mas como foi feito esse trabalho? E por que Dom Pedro tinha marcas no rosto? Para descobrir, é importante voltar no tempo. Um homem de estatura alta. Para nosso padrão ele não era alto, mas para o padrão da época ele era. Ele tinha 1,70 e pouco, uma coisa assim, mas para o padrão da época era 1,50. Personalidade forte desde criança. Ele decidia se ele queria estudar ou não. Então ele dispensava a professora quando ele não queria. Dom Pedro I era um esportista nato. Ele nadava, ele adorava tomar banho, coisa rara para a época. Escalava, ele foi um dos primeiros a escalar o Pão de Açúcar. Ele adorava fazer trilhas e, enfim. E ele adorava velocidade. Uma das passagens mais importantes da vida de Dom Pedro aconteceu em 1822, quando tinha 24 anos. O imperador voltava de viagem quando recebeu um recado da mulher, Dona Leopoldina, que ocupava o trono naquele momento. Por causa da ameaça de invasão portuguesa, foi ela quem assinou a independência do Brasil. Assim que leu a mensagem, Dom Pedro reuniu os homens. O resto da história, todo mundo sabe. Hoje mesmo despachei o decreto. O imperador foi também o autor da primeira Constituição brasileira, a de 1824, considerada muito liberal para a época. A reconstituição do rosto de Dom Pedro I foi possível graças a um trabalho de 6 anos atrás aqui no Museu da Independência, na Zona Sul de São Paulo. Em 2012, os restos mortais do imperador e das 2 esposas dele foram exumados, o que revelou detalhes que não aparecem nos livros de história. A reconstrução foi feita a partir de uma foto, mas apesar de ser uma foto, tem 2 pontos de vista da estrutura, que no caso é o crânio. A imagem é esta aqui. O fotógrafo Maurício Paiva aparece nestes registros da exumação. Ele posicionou o crânio do imperador em cima de um espelho, o que permitiu análise em ângulos diferentes. Antes de começar a reconstrução da face de Dom Pedro, a foto foi enviada para um perito, sem muitas informações. É importante que quando ele me mande um trabalho, eu não conheça, não saiba de quem se trata, para que eu não seja influenciado. Então, é um estudo cego. Logo, o perfil biológico estava pronto. A gente conseguiu analisar e determinar que era o crânio de um homem adulto e com ancestralidade europeia. Daí as informações foram para o designer. Nós conseguimos fazer a reconstrução triangulando os pontos a partir desses 2 pontos de vista. Foi aí que veio a explicação sobre o nariz de Dom Pedro. Os acidentes sofridos pelo imperador podem ter causado uma fratura. O nariz de Dom Pedro seria torto. Quando ele passa para o perito e o perito vê, ele diz: não, houve uma quebradura aqui. É como se a pessoa tivesse levado uma pancada muito forte no nariz. Você se perguntou: poderia ser uma queda de cavalo? Ele disse: sim, poderia ser. A própria família imperial ficou impressionada com o resultado. O rosto encontrado pelos pesquisadores combina com os relatos que sempre circularam entre os parentes. Nós temos tradições familiares, são tradições orais, que a gente vai recebendo, ouvindo, nós ouvimos, os avós, os pais, transmitindo para as gerações seguintes.
foi um bom trabalho do ponto de vista da fisionomia, do formato do rosto. Nós seguimos o que o crânio nos mostrou, né? Alguns aspectos não são coerentes com essas imagens pintadas, mas são coerentes com a estrutura do crânio. O trabalho foi aprovado pela família e pelos historiadores. Tanto que a imagem foi parar na mais popular enciclopédia virtual do mundo.